E aí, gente, tudo bem? Já faz um tempinho que a gente não coloca vídeo aqui, né, no canal, mas tem alguns pedidos, né, que as pessoas fazem aí nos comentários dos vídeos, né? E um deles foi a respeito da Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude, né, que eu coloquei aqui, ó, Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude, que eu coloquei capa de couro, né, nela, para poder durar. É, e as pessoas pedem para fazer um review mais detalhado, porque eu fiz apenas uma comparação rápida com a Bíblia de Estudo Pentecostal edição global. Então eu vou começar até por essa, vamos dizer assim, por essa característica que ela tem com a Bíblia de Estudo Pentecostal edição global. E qual é essa característica? A Bíblia Pentecostal para a Juventude, tá? Que é essa Bíblia aqui, ela é a tradução da mesma Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, tá? Aqui, Fire Bible, tá? Então, essa Bíblia aqui, ela é a mesma da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Ela é um upgrade da Bíblia de Estudo Pentecostal anterior. Aqui nós passamos, né, muito tempo, né, publicação da CPAD. Então, eu quero só mostrar aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, tá? Coro legítimo também. Você vai ver, ó, que é Fire Bible Global Study Edition. Fire Bible Global é, Study Edition. A Bíblia Pentecostal para a Juventude, Fire Bible, né? Study Edition, ele não chama de global, mas as notas são as mesmas, tá? O que acontece em relação a essa Bíblia? Que é o que acontece com a global, né? A gente tem um review aí que é comparando a global com a Bíblia de Estudo Pentecostal antiga. E basicamente a gente teve notas que foram aumentadas, ou seja, uma nota que era deste tamanho, ela ficou desse tamanho, notas de estudo, né? Notas que foram aumentadas, notas que foram acrescentadas, ou seja, um versículo que não tinha nota, ele agora tem nota, né? Então havia vários versículos na Bíblia de Estudo Pentecostal anterior que de repente não foram comentados. Na global, alguns desses versículos foi inserido comentários deles, tá? A gente deu exemplos, quem quiser ver, é só buscar no canal a comparação da Bíblia de Estudo Pentecostal com a Bíblia de Estudo Pentecostal edição global. E aí você vai ver que a gente comentou lá de forma mais abrangente. E a terceira coisa é que os estudos, né, aqueles estudos que tem na Bíblia de Estudo Pentecostal, na global esses estudos foram aumentados. A maioria deles foram aumentados, né? E, e a outra característica é que na Bíblia de Estudo Pentecostal edição global você tem uma nova tradução de todas as notas. Então, não se pegou a Bíblia anterior, colocou as notas que tinha que colocar e traduziu-se e publicou, não. É uma nova tradução de todas as notas. Então, se você pegar as notas que são idênticas na Bíblia anterior e na Bíblia global, você vai ver que o texto é diferente porque a tradução foi feita por outra pessoa, não é a tradução antiga da Bíblia de Estudo Pentecostal, tá certo? Então, basicamente, a global ela tem esses acréscimos de notas que não existiam e foram acrescentadas, aumento de notas que eram menores e ficaram maiores, aumento dos estudos que eram menores e ficaram maiores. Tá certo? Basicamente é isso. Quando a gente vem para a Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude, ela tem essas mesmas vantagens da global. Ela tem os acréscimos de notas, os aumentos dos estudos, tá certo? Tem a característica de ser uma Bíblia do tamanho da pentecostal anterior, porque a global, olha só, a global ela é uma Bíblia gigante, né, grande, né, do tamanho da Thomas Nelson.
da, da Thompson grande, né? Então é uma Bíblia bem, vamos dizer assim, não muito amigável para você portar, né? Até mesmo para manusear, apesar da qualidade, assim, ninguém pode falar mal dessa Bíblia, a não ser dizer que a portabilidade dela não é muito adequada, mas ela ficou muito boa, duas cores, esse vinho é lilás escuro, não sei, ficou excelente os destaques, a letra é muito confortável. Então, assim, quem não tem problema para levar a Bíblia grande na mão, nunca sentiu essa dificuldade, isso aqui é a Bíblia perfeita. Bíblia perfeita, tá? Eu já tenho algum tipo de problema para levar Bíblias grandes, né? Minhas Bíblias são todas pequenas, menores do que essas Bíblias que eu uso diariamente, né? Mas, enfim, a Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude, ela tem esse tamanho médio, tá? A letra dela não é tão grande, inclusive é um pouco menor do que a Bíblia de Estudo Pentecostal anterior, a letra, tá? Ó, tá certo? A qualidade do material, você percebe que ele é mediano, né? Não é, digamos, a mesma qualidade da Bíblia de Estudo Pentecostal Edição Global, que tem uma qualidade assim fenomenal. Mas ela tem uma certa qualidade, né? Mas quando você abre, você manuseia, você percebe que não é um material de primeiríssima categoria, tá? Tá ali entre o mediano, tá certo? É, se essa Bíblia é boa, né? Aqueles que já têm lido a Bíblia de Estudo Pentecostal sabem que é uma Bíblia excepcional, porque é uma Bíblia que busca conhecer o texto a partir do próprio texto, então ela tem muitas referências cruzadas, não só aqui, ó, essas referências cruzadas aqui, mas nas notas sempre tem muitas referências cruzadas para demonstrar o que o autor das notas está querendo dizer. Então, se ele traz um comentário, ele sempre traz muitas referências cruzadas para você entender por que ele está interpretando daquela forma. Então, a Bíblia é altamente, digamos assim, os comentários são altamente bíblicos porque são demonstrados pelo próprio texto bíblico, né? Você percebe também o layout, né, diferente, né? As notas de referência cruzada são aqui, a Bíblia anterior era aqui, né? A global é aqui, né? Então tem essa diferença. E também eu posso dizer o seguinte, que essa Bíblia, ela é como se fosse a Bíblia de Estudo Pentecostal global, tá? Em todas as suas características, exceto que ela tem pelo menos dois recursos a mais. E esses recursos são fenomenais. Olha só, essa Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude, ela tem na lista de estudos, né, que a Bíblia de Estudo Pentecostal tem, essa daqui tem, eu acho que são 5 estudos a mais, tá? Aqui, ó, de artigos, né? Olha só. A Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, tem esses artigos. Ela acresceu esses 5 aqui, que são a respeito de missões, tá? Então, é um recurso a mais que a Bíblia global não tem. A Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, não tem. Essa daqui tem mais 5 artigos, tá? A outra é que ela tem, são mais que 2 recursos, lembrei agora. A outra é que ela tem um recurso. Lembra desse recurso aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal? Vou mostrar aqui para vocês vão lembrar. Aqueles que usam a Bíblia de Estudo Pentecostal. A Bíblia de Estudo Pentecostal ele tem uma espécie de estudo em cadeia, onde você, por esses símbolos aqui, ó, você sabe o que o texto, aqui o texto está se referindo em termos de estudo. Então, por exemplo, frutos do Espírito. Toda vez que tiver esse cachinho de uva aqui do lado do texto, significa que aquele texto ele está falando de frutos do Espírito. E no final desse texto, que tem esse cachinho de uva, ele vai indicar um próximo texto que fala também de frutos do Espírito, para você fazer um estudo em cadeia desse texto. Então, assim, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela sempre teve, desde a edição antiga, esse conjunto de símbolos que fazem com que você possa realizar um estudo em cadeia desses temas. Então, por exemplo, você entra aqui, só para mostrar um exemplo fácil aqui.
Quando você entra aqui num texto bíblico, aqui, ó, olha só. Nesse texto aqui de Atos 8, do, do, do 1 até o 7, você tem uma biblinha aqui, ó. E você tem essa chave dizendo que é do 1 até o 7, ó. A chave começa do 8.1 e vai até o 8.7. E ele tem essa biblinha aqui, ó, tá? O que é essa biblinha? Então significa que esse texto ele tem a ver com testemunho, tá aqui, ó, testemunho. Então esse texto ele tem a ver com testemunho. E ele me joga para Atos 8:26 até o 40, dizendo que a continuação desse estudo em cadeia está lá no 8:26, 40. Vamos lá. 8, tá aqui, ó, do 26 ao 40. Tá aqui a biblinha, do 26 até o 40, ó, sobre testemunho. Então você tem um estudo em cadeia desses temas, tá certo? Qual é a novidade da Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude, que não tem nem na Global? É que ele fez também essa cadeia para esses estudos aqui que tem conexão com questão de missões. Orar, viver, servir, contar, doar. Então, além desses itens aqui de estudo em cadeia, foram adicionados esses itens aqui de orar, viver, servir, contar e doar, tá certo? Naquele mesmo texto de Atos, eu vi de rabo de olho, como diz, né? Que ele também tem esse estudo. Aqui, ó. Atos 19, do 11 a 12, ó. Tá vendo? Ele é um estudo sobre quem é que tá enxergando aí, ó. Tá vendo que tem uma bolinha aqui, ó. E nessa bolinha tá escrito o quê? Contar. Que é o estudo o quê? Contar. Tá vendo? Ou seja, ele tem um estudo em cadeia nesse contar também, tá? Que te joga lá para Atos 13, 30, 32. Desculpa aí pelo foco, mas é difícil. Atos 13. Então, se eu for lá no Atos 13, 30, 32, vai ter outra bolinha desse com contar, porque é um estudo em cadeia desse item. Então, além dos estudos da antiga Bíblia de Estudo Pentecostal, foram acrescidos esse daqui. Na Global não tem isso, só tem na Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude. É um acréscimo. Primeiro acréscimo que a gente viu, qual foi? Tem 5 artigos a mais. Segundo acréscimo, você tem essa cadeia de estudo de outros itens, além dos que já existiam na Bíblia de Estudo Pentecostal normal e global, né? E por último, o recurso que eu mais gostei, que não tem na Bíblia de Estudo Pentecostal edição global, nem tem na antiga, esse recurso é fenomenal. E eu vou começar a falar dele de trás para frente. O que é isso? A Bíblia de Estudo Pentecostal, poucas pessoas sabem, mas ela tem um recurso, todas, tá? Todas, desde a antiga até a global e essa. Ela tem esse índice de temas no final, depois dos pesos e medidas. O Apocalipse, aí você tem pesos e medidas, você tem um índice de temas. O que é esse índice de temas? Já falei disso em outros vídeos. Esse índice de temas são temas de estudo para que você possa aprender a respeito desses temas, só que o que ele está referenciando aqui, ó, por exemplo, vamos lá em arrebatamento, tá? Ele diz que tem um artigo de arrebatamento, tudo bem. Mas ele diz que em Mateus 24, 42, 44, 48, tá? 2 Tessalonicenses 2, 11, 12, todos esses versículos que estão aqui, tá? Eles falam sobre arrebatamento não no texto bíblico somente, tá? A ideia não está no texto bíblico. O que ele está referenciando aqui são as notas. Então, se você for em Lucas 21, 36, você vai ler lá o texto. De repente, você não vai conectar esse texto com arrebatamento, mas o estudo, a nota de estudo de Lucas 21, 36 vai falar alguma coisa de arrebatamento e o que ele tem a ver com esse texto. Então, esse índice de temas são temas nas notas, tá certo? Esse índice tem na Bíblia Pentecostal antiga, tem na Global e tem nessa que é a da Juventude, tá?
Esse índice é sensacional, porque você pega esses temas, por exemplo, batismo no Espírito Santo, tá certo? Você vai, nesses versos aqui, você vai aprender sobre batismo no Espírito Santo, não só no texto bíblico, mas nas notas, porque a referência que está aqui é que existe um estudo desse tema na nota, tá certo? Na nota de estudo do versículo, entendeu? Então aqui você tem, ó, diversos temas, tá certo? Muitos temas, ó. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é que faz com que a Bíblia de Estudo Pentecostal seja, assim, vá lá para o topo das melhores Bíblias de estudo, tá certo? Porque as Bíblias de estudo, às vezes, a gente classifica de acordo com a quantidade de notas. E a Bíblia de Estudo Pentecostal não está muito atrás, não. Ela tem muitas notas, tá? Mas quando ela coloca um índice desse de temas, ela dá um salto sobre muitas outras Bíblias que não têm esse índice de temas. Porque isso aqui é uma ajuda sensacional. Aonde você estiver, você consegue realizar um estudo e fazer e elaborar uma pregação, um estudo bíblico, porque você tem esse auxílio, tá certo? Então, depois desse índice de temas das notas, você tem aqui a cadeia de estudo de temas daqueles ícones, né, que a gente falou, que isso aqui tem na antiga, tá? Também tem nessa, também tem na global, tá certo? E aqui, ó, você tem o índice de temas que só tem nessa Bíblia. Não tem nem na antiga, nem tem na global, só tem nela um índice de cadeias de estudo nesse campo de missões, né? Missões de campo. Então, nessa área de missões, você tem esses outros estudos em cadeia que você pode realizar, tá certo? Aí você tem um glossário que também tem na Bíblia de Estudo Pentecostal Antiga e na global, tá? Você tem esse auxílio para treino em missões que você não tem em nenhum a não ser essa, então já é mais um auxílio, tá certo? Muito bom esse auxílio aqui, tá certo? Depois você tem a concordância, tá? Depois da concordância, você tem aquilo que eu achei sensacional, que é o quê? Olha só. Terminando a concordância, ver concordância temática abreviada. Olha só, a gente tinha uma concordância de temas lá que tem a ver com as notas, tá? Aqueles temas são estudos que existem nas notas. Esse índice de temático abreviado, aqui sim tem a ver com os versículos, não só com as notas. Claro que se você for num versículo desse e ele tiver uma nota, é um estudo a mais que você tem, mas esse daqui está referenciando principalmente os versículos. Os versículos vão ter essas palavras, essas conotações que estão aqui. Então, por exemplo, sim, esse índice aqui, concordância temática abreviada, não existe na Bíblia de Estudo Pentecostal anterior, a antiga, não existe na Bíblia de Estudo Pentecostal global, ele só existe nessa da juventude, tá certo? Então você tem aí, primeiro, a diferenciação, né? Você tem, primeiro, 5 artigos a mais, tá? Segundo, você tem um estudo em cadeia a mais, que é aquele daqueles ícones, né, que eu mostrei, tá? Depois, você tem um auxílio para missões de campo, tá certo? Depois, você tem esse índice temática, concordância temática abreviada, né? Então, você tem aí pelo menos 4, acho que eu falei de outro, mas esqueci de falar agora, 4 ou 5 auxílios a mais do que a global, que já é mais do que a antiga, entendeu? Então, esse índice de concordância temática abreviada, por exemplo, você quer saber sobre, olha só, escrituras, tá? Então, você vai ver aqui, ó, todos esses itens aqui, ó, versículos, ele tem a ver com escritura e tem a ver nos próprios versículos, tá? Nos próprios versículos. Olha só isso daqui, ó. Deus, olha só, Altíssimo, Criador de Abraão, de Israel, Senhor, Juiz, Libertador, Redentor, todos eles têm versículos dizendo
aonde está cada uma desses atributos de Deus. Principais qualificativos de Deus. Aí você tem zeloso, compassivo, outros atributos aqui. Todos eles vão estar nesses versículos. Olha o tamanho desse auxílio aqui em relação a Deus, né? Então, o evangelho, né? E aí você tem os versículos. Então, vamos dizer assim, essa concordância temática, né? Diferente daquela primeira concordância de temas, qual é a grande diferença entre elas? A de temas são estudos que você vai aprender a partir das notas. Esse daqui são estudos, digamos assim, que você vai aprender a partir dos versículos. Esse daqui te referencia versículos para você ler. Aquela lá referencia versículos para você olhar a nota. Entendeu? Então, é a grande diferença, e aqui é o auxílio, vamos dizer assim, que mais eu gostei nessa Bíblia e que não existe em nenhuma outra, nem na global, nem na antiga. Tá certo? Então você tem essa Bíblia de estudo pentecostal da juventude com esse auxílio a mais. Então ela tem os mapas também, tudo igual, né? A pentecostal. Os mapas numa folha mais grossa, né? Você tem os estudos, você tem, né? As notas, você tem as introduções aos livros, você tem tudo que a antiga tem. Aí você pega, soma com tudo que a global tem, coloca aqui, e ainda coloca mais 4 ou 5 auxílios que não tem mais em nenhuma, né? 4 ou 5 auxílios que não tem mais em nenhuma. Tá certo? Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal da Juventude é uma Bíblia que, em termos de auxílios, ela é ainda mais completa do que a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, que já é um upgrade da Bíblia antiga. Tá certo? Então é isso, gente. É apresentar essa Bíblia. Tá? Olha que interessante também que eles colocaram, que não tem também na global nenhuma. Você tem introdução ao livro, né? Isso aqui as outras têm. E aqui no final você tem esses quadrinhos aqui. Se você for ler a Bíblia em um ano, isso aqui é cada dia, você vai marcando esse quadrinho e você tem um espaço aqui para notas. Né? Então, cada introdução de livro, lá em Êxodo vai ter também esses quadrinhos, em Levítico vai ter os quadrinhos. Quando chega lá no Novo Testamento também, você vai ter os quadrinhos. Aqui Hebreus, ó, por exemplo. Introdução a Hebreus. Aqui os quadrinhos, ó. Tá vendo? Para você fazer uma leitura anual, né? Mas enfim, essa é a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição para a juventude, né? Bíblia de Estudo Pentecostal para a juventude. Completíssima, tá? Se eu tivesse que falar alguma coisa contra essa Bíblia, contra no sentido de, vamos dizer assim, crítica construtiva, né? O que eu faria? Aumentaria um pouquinho a letra e colocaria um material de folha melhor. Apenas isso. No mais, é uma Bíblia perfeita para você carregar consigo. Ela é bem, vamos dizer assim, ela é boa de carregar. Ela é do mesmo tamanho da Bíblia de Estudo Pentecostal anterior, bem compacta, né? Boa de manusear, excelente de manusear. Ó. Você vai atrás dos textos tranquilo, entendeu? Sem aquele peso, né? O que já não acontece com uma Bíblia dessa, né? Que aí eu digo de novo, quem consegue, tudo bem, mas eu não consigo muito bem. Ó. Você tem uma dificuldade para achar certos textos, né? Porque você puxa aqui em cima, você tem que ainda dobrar essa página todinha, senão o que acontece? O que acontece muito com Bíblia desse tamanho? Você encontrar páginas amassadas dentro, porque quando você vai dobrar aqui, as páginas têm tanto peso que ela escorrega, faz uma dobra e as outras caem por cima e amassa. Então você tem muitas folhas assim meio que sanfonadas dentro, né? Toda amassada, né? Por quê? Porque realmente é um pouco mais difícil de manusear devido ao tamanho da folha. Mas é uma Bíblia excelente em termos de qualidade, né?
capa de couro legítimo. Já essa você manuseia de forma mais tranquila. Ok? Um abraço, gente.